Olá, pessoal. Um bom domingo para todos nós. Bom dia, Chile, Branco. Hoje, 15 de novembro, é quando todo brasileiro vai usar a única arma que tem para votar. Espero que a prudência esteja junto com a sua escolha nas urnas. E eu não posso me furtar desta oportunidade em falar em política. Não só a política em si, aonde elegemos o nosso presidente, os nossos senadores, os deputados federais, estaduais, prefeitos, no caso da eleição de hoje, vereadores também. Mas a vida em si, ela é uma política. Daí a gente sempre comentar: é preciso saber viver, fazer política. Diana, lá nos Estados Unidos, um beijão para você, seu esposo, seu filho. E nós não trabalhamos uma live como esta, dominical, sem usarmos a palavra de Deus. E nós queríamos trazer aqui alguns comentários de muita importância. Por exemplo, agora de manhã eu estava lá tomando café e escrevi a caneta sobre política. Então eu abro aspas e lembro do texto lá em capítulo 42 de Jó, que confessa dizer: eu te conheci de ouvir falar. Essa política religiosa que a gente conhece muito bem, pessoas que se convertem simplesmente porque ouviu falar. E eu coloco aqui todos os grandes homens, desde o patriarquismo, né? Porque uma pergunta que é feita: como chegou até Moisés o Pentateuco, ou a lei, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia? Porque um passava para o outro. Ouvir falar. Todos os grandes homens conheciam a Deus segundo o testemunho dos outros, seus antepassados. Eu te conhecia de ouvir falar. Se nós formos para o Novo Testamento, Jesus dá uma ideia lá em Lucas 19, que eu vou falar dele um pouquinho mais adiante. Também este é filho de Abraão. Filho de Abraão.
Isso me lembra muito a genealogia de Mateus e a genealogia de Lucas. Uma termina em Adão e outra termina em Deus. Abraão era semita. Então ele descendia diretamente de Noé, que era pai de Sem, Cão e Jafé. Então Abraão era semita. Então o povo judeu, a história judaica é de uma política ímpar. Mas a promessa que fora feita a Abraão em Gênesis 17, que ele seria pai de grandes nações. E as nações saídas de Abraão foram Abraão com H, com Sara, que gerou Isaac, Abraão com H, que gerou Ismael, pai de todos os árabes, e Abraão com Quetura. Então Abraão quebra a política do povo hebreu, que é marcada por ideias, ideologias, religiões. Por exemplo, Jesus Cristo nasceu, é uma data que ninguém sabe, mas os católicos colocaram o nascimento de Jesus em 25 de dezembro, que se comemora o Deus Sol. Coincidentemente, ele disse ser luz do mundo. Nós gostaríamos muito também de usar Jesus. Política. Ela pode ter a simplicidade de uma pomba, mas ela pode ter a astúcia de uma serpente. Pombo de nada serve, nem para comer, a não ser para botar piolho na casa da gente e sujar a casa da gente. Mas tem a simplicidade. A cobra, ela tem o seu veneno, é peçonhenta, mas é usada pela ciência como seu símbolo, a serpente. E nós queríamos trabalhar um pouco sobre isto. Há um texto, isso eu vou falar dele depois, mas eu queria usar logo no início. Hoje, 15 de novembro de 2020. Dia de salvação. Ou dia de perdição politicamente falando. Dia de salvação em sua casa, dia de perdição em sua casa. Depende muito do voto. Depende muito do candidato. Depende muito do seu conhecimento. Nos Estados Unidos hoje, nós estamos com um problema seríssimo. Republicanos e democratas. Biden e o Trump não chegaram a nenhuma conclusão. Direita e esquerda. Os que são a favor da democracia e os que são a favor do comunismo, que de comum não tem nada. Hoje é dia de salvação, porque é dia de escolha ou de perdição em sua casa. Aí eu boto Jesus versus mundo. Aí eu me lembro de Deuteronômio. Na tua frente está a escolha, vida ou morte. Bênção ou maldição. A escolha é sua.
Zaqueu ou Judas? Qual a diferença entre os dois? Este é o mundo político que a gente quer tratar hoje com vocês. Priscila Turco, bom dia. Luiz Guilherme, bom dia. Flávia, bom dia, cada vez mais bonita. Vamos partir, então, saindo do preâmbulo, e vamos para a introdução. No livro biográfico de João, segundo o relato de João, Jesus, o mestre, não foi o candidato a concorrer às eleições entre os dois principais partidos da sinagoga, na época, os fariseus e os saduceus. Ele perdeu as prévias. Ele não foi escolhido. Rejeitado por sua própria religião, o judaísmo, que bem mais rápido ele se volta para nós, pobres plebeus. Vamos ver o que João diz? Em João 1, 11 e 12, abre aspas, Jesus veio para que era seu. Ele tinha um trabalho para fazer com as tribos de Israel, com os hebreus. E estes, os seus, não o receberam, até porque eles esperavam que o Messias seria da tribo de Levi, e ele nasce exatamente na tribo de Judá. Há até uma discussão entre Mateus e os demais livros se Jesus nasceu em Belém ou se Jesus nasceu realmente em outra parte da Judeia. Mas a todos quanto receberam e acreditaram nele, ou no seu nome, dele, Deus, Jesus, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Aí nós saímos da filiação de Abraão. Filhos de Deus. Quem diz isso é João 1, 11 e 12. Então, essa política, filhos de Abraão e filhos de Deus, ainda é muito forte hoje entre as comunidades evangélicas. Por isso existem tantas, porque existe um culto enorme a Abraão. Há um culto enorme a Moisés. Isso a Moisés então não se fala. Antes de entrarmos nos textos, queríamos fazer também uma comparação, porque Jesus Cristo, segundo Hebreus, foi ontem, hoje, eternamente. Entendermos a diferença entre sensibilidade, que é emoção, versus intuição, que é a razão, é o racional. Os filhos de Abraão são muito sensitivos, mas dentro de um campo emocional que é sazonal, que nós mudamos fisicamente, mas também mudamos psiquicamente. Ele que foi ontem, é hoje e eternamente, e não há sombra de variação. Deus não muda, cristão não muda.
Essa questão de hoje eu estar assim e amanhã estar assado, isso é muito religioso, isso é muito emocional. Seja se eu falar sim, sim, não, não. Fora disso, a procedência é maligna. Quente ou frio, porque morno vai ser sempre vomitado. Em Lucas 19, versículo 9, disse Jesus: hoje, engraçado, hoje, isso é Jesus falando. Então ele está eliminando o ontem, o anteontem, o passado, aonde as religiões atuais estão estribadas. Hoje, Jesus falando, Lucas 19, 9. Hoje veio a salvação a esta casa. Porque também este é filho de Abraão. Uai! Quer dizer que era filho de Abraão, mas a salvação não estava na casa. Cultuam a Moisés, mas a salvação não está em casa. São legalistas, mas a salvação não está em casa. Cantam, dançam, frequentam templos, pagam dízimos, mas a salvação não está naquela casa. Ele disse hoje. E nós não estamos falando de igreja instalada, que a igreja instalada ela foi em Atos 2. E Paulo tem marcas ferrenhas nesse cristianismo que transforma, que muda. Eu dizia agora para o Jeffrey de manhã, eu sempre tive esta vida. Eu sempre me pautei, embora as minhas justiças são trapos de imundícias. Mas se eu não trabalho com um homem natural, me procuro ou procuro ser melhor, eu me distancio do meu espírito que está lá no meu mais recôndito interior. Em Mateus 4, em pleno deserto, este homem que diz que hoje entrou a salvação na casa daqueles que cultuavam Abraão, que são filhos de Abraão. Aliás, há outro texto que ele diz que das pedras Deus podia, Jesus, posso suscitar filhos de Abraão, de pedras. Eu nem vou entrar nessa questão. Pedras produzir? Será que ele estava falando de estátuas? Como o grande Aleijadinho em Minas Gerais? Ídolos que têm ouvidos e não ouvem, olhos que não veem, boca que não fala, quer dizer, os sentidos não funcionam? Mas não vamos entrar nisso. Em Mateus 4, em pleno deserto, um homem sedento e faminto, 40 dias, luta politicamente, porque Jesus teve o seu lado político extraordinário que assustou a muita gente, inclusive César, o grande imperador romano. Sedento e faminto luta entre o seu reino natural, político, e o reino que cada um de nós temos, que é um reino que transcende.
E ele é tão extraordinário e grande que as pessoas se confundem. Daí o esoterismo, daí a psicografia, daí a ciência religiosa vindo de países diferentes, tentando se encaixar ao cristianismo. E o cristianismo ele é puro, ele não precisa de mais nada, ele é perfeito para homens e mulheres imperfeitos. E esse reino transcendente, que nós chamamos de reino espiritual, entre desejos naturais, apelativos políticos e a intuição do reino real. E lá se dá a maior luta épica de todos os tempos. A verdade de Deus e a política mentirosa do ego humano. Não foi fácil para ele. Ele não tinha só fome do comer, sede do beber. Ele não aceitava Israel estar novamente debaixo de jugo dos romanos. Será que não bastou o tempo que o povo dele fora escravo no Egito, Babilônia? E ele sabia que a culpa não era do Egito, não era dos babilônios, Medos e Pérsia, Grécia e Roma, mas a ignorância política do povo. E o mais elementar, o seu povo sofria: fome, sede, impostos caríssimos, açoitados e ignorados, e ainda a política de Anás e Caifás, em favor de políticos vários dentro daquele mundinho chamado Israel. Pilatos, Herodes, sem falar do Supremo, do Deus chamado César. E o julgamento arbitrário de fariseus e saduceus. Isso tudo misturado com crenças gregas. E ali estava Jesus, no deserto. E ele tinha o direito de aceitar ou não. Ele tinha o voto. Eu voto em favor do povo ou voto em meu favor. Eu desisto. E isso aconteceu em Getsemane também. Pai, passa de mim esse cálice. Agora imagine na cruz. Pai, por que depois de tantas e tantas e tantas lutas, de tantas políticas, eu escolhi o povo e agora você me abandona? E nós, por tão poucos, abandonamos Jesus. Os sentimentos hormonais, ou porque nós somos tão cheios de razões e tão cheios de justiças, que, como eu já disse, são trapos de imundície. Lá no deserto, ele tem 3 propostas eleitorais. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, o que impera em mim
é a malignidade de minhas justiças. Elas são mas ruins. Vingo, não vingo. Sou indiferente, que se dane. Não fui eu quem pariu o mundo, quem pariu o André ou Mateus que o balance. Essa é a nossa máxima. Nós, às vezes, fazemos escolhas puramente egocêntricas ou egocêntricas, nunca cristocêntricas. E ele, no deserto sozinho, fisicamente cansado, fome e sede. E o grande momento político apareceu para ele. Primeiro, seja político. Porque político faz milagres. Todo político em véspera da eleição, eles fazem políticas. Então faça, mude, transforme pedras em pães. Capítulo 4, versículo 3 de Mateus. Segundo, você precisa ser reconhecido. Dá um show. Levou então Jesus. Ele foi para o lugar mais alto. Como se fosse a Torre Eiffel ou qualquer outro, ou aquele prédio maior do mundo lá no Catar. Dá um show. Assim como os eloquentes políticos que falam como ninguém. Como o nosso STF, os nossos ministros, que são exímios em português. Tão exímios que trocam, confundem as leis. Tem a eloquência dos políticos. Se lance desta altura e todos verão, como está escrito, que os anjos vão te segurar. Essa proposta está em 4 de Mateus, versículo 6. E terceira, que é a última proposta política. Vote em mim. Vote em meu eu. Vote nas minhas justiças. Vote nas minhas vontades. Vote no que eu acho certo, não considerando a justiça ou o que é certo para A, B e C. Vote em mim. Nós estamos cheios de promessas políticas. Renda-se a mim. Em compensação, eu te dou o mundo e a glória que há nele. Versículo 8 do capítulo 4 de Mateus. Como vocês estão percebendo, a Bíblia não é para ser lida, é entendida entre linhas. Jó teve esse problema até o capítulo 38 do seu livro, até que ele o entra como um amigo verdadeiro. As pessoas não têm amigos verdadeiros, têm colegas, eles têm aqueles que apoiam. Me apoia, ótimo, não me apoia, eu não quero mais. As pessoas não gostam de ouvir. Eu estava dizendo isso para a Jeffney hoje de manhã. É preciso que você encontre o seu norte e não o norte daquele que filosofa, aquele que dá ideias, mas o seu.
saiba entender que todas as coisas te são lícitas, mas nem todas te convêm. Dois grandes momentos ainda políticos no Novo Testamento. Eu poderia usar 3, ou até mais. Eu podia usar Pedro, eu podia usar Tiago, eu podia usar João. Eu podia usar Paulo. Paulo foi apolítico. Ele teve que enfrentar a política de Jerusalém, onde Tiago era pastor, e Pedro e João, seus pilares. Mas eu queria falar hoje um pouquinho de Zaqueu e Judas. Quem foi este personagem na vida do Mestre? Nós falamos no início que Israel, no nascimento de Jesus, estava sob o jugo dos romanos. Pilatos e Herodes eram os chefes supremos lá, embora devia obediência a César. E Paulo apelou para César, e para César ele foi. Quem era esse personagem do Mestre? Zaqueu. Você sabia que Zaqueu em grego quer dizer puro e justo? Engraçado. Zaqueu quer dizer puro e justo. Mas a Bíblia diz que não há um justo, um puro sequer na terra. Por isso, a vinda do Mestre. João 1, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aqui se fala da justiça humana que eu havia dito. Eu busco, pelo menos, ser correto na minha vida. Puro e ser justo na medida do possível, porque eu vivo muito entre injustos. A gente é muito abandonado. A gente é muito esquecido e expurgado por decisões que a gente toma. E as que eu tomo, eu nunca penso em mim. Eu sempre penso nos outros. Era o responsável, embora justo e puro, ele era o responsável pela coleta de impostos em Jericó. Segundo está escrito em Lucas 19, de 1 a 10. Vamos dar uma olhadinha? Zaqueu, Lucas 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia um homem chamado Zaqueu, e era chefe dos publicanos, e também era um homem rico, rico dos impostos que cobrava. Tem muita gente que paga dízimo e diz que é justo. E diz que é puro. Procurava ver Zaqueu quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois ele era um homem de pequeniníssima estatura. Correndo adiante, subiu uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. Ele vai passar por aqui e eu sou pequeno,
A multidão é grande e eu preciso vê-lo. Pureza e justiça não vale nada enquanto não houver em mim a vontade de ver, de ter um encontro com Jesus. E Jesus não estava preocupado com quem roubava, com quem destruía, com quem matava e arrancava os impostos de ninguém. E quando Jesus chegou àquele lugar, Jesus sente a sede, a fome de justiça daquele homem que dinheiro nenhum aplacava. Olhou para cima, viu e disse-lhe, engraçado, Jesus sabia o nome dele, conhecia a fama dele. Alguém dissera que ele era ladrão, que roubava impostos do seu povo. E Jesus deixou de ser nacionalista. Jesus não é nacionalista. Jesus ama todos. Jesus não é da Assembleia, não é da Batista, não é da Presbiteriana, Wesleyana, não é do Metodista Wesleyana. Zaqueu, desce depressa. Jesus estava cercado, como qualquer político, daqueles, desculpa a expressão, chula, os babaovos. Eles queriam pães, eles queriam peixes, eles queriam liberdade política, eles queriam sair das mãos dos romanos. Essa era a sede. Zaqueu não. Zaqueu estava bem, estava ganhando dinheiro. Desce depressa. Porque hoje, Zaqueu, convém que eu pouse, que eu durma em sua casa. Como? Que Deus, alicerce judaico, que dê Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, que dê a Torá. Ele quebra. Jesus sempre quebrou paradigmas. E apressando-se, versículo 6, diz o texto que Zaqueu recebe Jesus com júbilo. Isso é culto racional. Não foi batizado, não recebia a Eucaristia, não tinha comunhão, não era membro de nenhuma religião. Ladrão, embora fosse chamado de justo e puro. Ele disse, diz o texto que ele desce, versículo 6, com júbilo. E vendo tudo isto, os políticos, fariseus, saduceus, os puxa-sacos, murmuram que como murmuram, como os religiosos murmuram, reclamam, dizendo que entrará para ser hóspede de um homem pecador? Como a religião taxa as pessoas de pecadoras, de impuras. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho desfraudado alguém, o restituo
quadruplicado. O sentimento de júbilo converte Zaqueu de uma política nefasta. Por isso eu tenho horror de ver pastores envolvidos com políticas nefastas. E disse-lhe Jesus, segundo ou após a confissão de Zaqueu: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Gente, o que Jesus está dizendo? E todo mundo ouviu isto. Jesus deu um show de hermenêutica. 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, neste caso, filhos de Abraão, adeptos de Moisés. Política. Ele era responsável pela coleta de impostos em Jericó. Os coletores de impostos eram odiados pelos seus compatriotas judeus, que os viam como traidores trabalhando para o Império Romano. Esse era Zaqueu. O júbilo dele o transformou. Há quanto tempo você não sente esse júbilo? O que é que você está fazendo? Bom dia, Eliseu. Bom dia, Miriam. Pensa. Se a tua vida não está sendo mudada porque não houve júbilo, que é uma coisa de espírito. Você sente Deus emocionalmente porque ouviu falar. E ele disse: se eu desfraudei, se eu roubei, eu devolvo, porque o júbilo que eu sinto em você pousar na minha casa e entrar na minha vida é maior do que qualquer bem. Segundo personagem, Judas, completamente diferente de Zaqueu. Primeiro que Judas era coletor, Zaqueu, cobrador de impostos. E Judas, apóstolo, escolhido por Jesus. Zaqueu escolheu Jesus. Judas escolhido por Jesus. Quem foi este personagem na vida do mestre? Zaqueu partiu para a vida. Judas partiu para a morte. Quem paga dízimo tem a mesma sensibilidade e interesse de Judas. O que paga e o que diz que devolve. Zaqueu. Quem foi Judas Iscariotes? Que Jesus teve um irmão chamado Judas também. Foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Em acordo com livros biográficos, veio a ser o traidor de Jesus Cristo, que, de acordo com os livros biográficos,
traiu Jesus. Apenas por 30 moedas de prata. Entrando de imediato em desespero, remorsos, enforcou-se e condenou-se, segundo o que eles falam aí, eu não falo isso, ao inferno. A palavra Judas significa abençoado. O outro, justo, puro, o significado de Zaqueu. Judas, o abençoado. Ou o louvado, o que recebe as glórias, que é a quarta opção no deserto que Jesus tem. E eu vou te dar toda a glória do mundo se você a mim se render. Se você render-se às cobiças que o mundo nos dá. Sendo, por sinal, Judas o nome de apóstolo que mais vezes aparece nos livros biográficos, 20 vezes depois de Simão Pedro, é o que é mais falado. Hoje é dia de eleição, 15 de novembro. Você vai ter que escolher entre Zaqueu e Judas. Judas, os interesses próprios dele. Zaqueu, o interesse do povo. Você hoje está no deserto. Você tem 3 importantes opções. E elas precisam serem trabalhadas. Você quer milagre? Trabalhe. Repetindo, hoje com o Jeffrey de manhã, ele quer fazer pós-graduação. Não sabe se São Paulo, Rio ou Belo Horizonte. 3 vezes, final de semana, sexta, sábado e domingo. O que eu disse para ele? O que você achar justo, o que for importante. Porém, é preciso que haja muita prudência naquilo que você faz. Porque não há futuro sem presente. É no presente que eu planto alguma coisa para colher no futuro. Hoje você está no deserto. Ou você está em busca de milagres. Aí nós voltamos ao Salmo, é o que você fizer, é o que prospera. Aí sim, você transforma a sua vida desértica em milagres, em oásis. Ou o show pirotécnico, a sua eloquência naquilo que você acha justo, porque sua justiça é trapo de imundícia, né? Achando que Deus vai te segurar através de seus anjos. Ou vote em promessas. Porque se você estiver buscando o mundo e suas glórias, eu não sei qual é o seu final. Eu estou preocupado com o meu Brasil. Mas sei também que a minha fé é baseada ou está sobre a pedra fundamental chamada Jesus. Hoje a salvação pode chegar em sua casa, mesmo que você seja filho de Abraão
ou admirador de Moisés, ou alucinado por Isaac e Jacó. Mesmo que você seja cristão judaizante, você precisa tomar uma posição em Jesus. Ele disse: hoje a salvação chegou nesta casa, independente de sua árvore genealógica, se é Abraão, se é Eva, se é Adão, se é Isaac, se é Jacó, se é Daniel Berg, se é Gunnar Wingli, ou os Lutero, ou os fundadores de igreja, Zwinglio. É preciso que você tome uma posição, porque em seu redor, em seu derredor, existem pessoas que precisam de você. Então você tem que estar muito seguro do que você está fazendo. Um bom domingo e uma boa escolha em quem você vai votar. Eu não tenho candidato. Até porque 78 anos, voto se eu quiser. Mas deixa aqui a minha palavra de ânimo. Não anule teu voto. Não faça isto. Seja patriota. Vote. Um beijão, um abraço e um bom domingo para todos. Se você gostou deste estudo de hoje, não deixe de visitar o nosso canal no YouTube, blog O Caminho e a Vida. Nele você encontrará este e muitos outros estudos em áudio e vídeo para você ver e rever quando e onde quiser. Então, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações quando o novo vídeo for postado, e toda vez que você acessar algum de nossos vídeos, não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, compartilhar para que outras pessoas tenham acesso a este conteúdo, e também não se esqueça de deixar o seu comentário, é muito importante para nós. Temos também a nossa página www.ocaminhoeavida.com. Nele temos uma biblioteca imensa de conteúdo escrito para você aproveitar também onde e quando quiser. Tanto no YouTube quanto na nossa fanpage, você pode ter acesso pelo seu computador, tablet ou smartphone. Temos também o canal no YouTube Israel Sarlo Coach. Qual a sua visão da vida? O coach, ele te direciona para você tirar de si mesmo a resposta que você procura. Então se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações quando o novo vídeo for postado. Deixe seu like, seu joinha e compartilhe para que o máximo de pessoas possam ter acesso a esses 3 canais de informação, de cultura e de conhecimento. Então, obrigado a todos pela participação nessa live de hoje e até o nosso próximo encontro.